Show. Oi. Recording e share. Eu faço aqui agora. Foi. Como é que tá? E aí, gente? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Como que funciona para ter acesso às gravações? Fica no canal do YouTube? Não fica no canal do YouTube? Como que eu posso ver as gravações que você já teve e tal? Olha, meu querido, sendo bem sincero para você, bem sincero, eu sinceramente não sei. Porque que acontece? Estou buscando informação aqui, rapidão. Ele vai buscar informação. Como eu disse, a Marco, a gente veio de uma parceria, a gente não está diretamente ligado ao projeto, entendeu? A gente é uma coordenação, só que de outro projeto. Aí a gente veio como convidado só para efetuar essas aulas, então a gente chega a dar essas aulas. Mas eu acredito que o Marcos vai buscar essa informação e vai passar para você agora, saindo do forno. Ele está temperando, beleza? Mandei mensagem. Vamos esperar, beleza. Vamos esperar. E aí, gente, Marcos, bote no tema, por favor. Bote no tema, na folha do tema. Ah, tá. Esqueci completamente. E aí você dá um zoomzinho bem bonitinho. Tem uma opção de zoom. Ali embaixo de você, ó. Ali, ó. Lá embaixo, ó. Página. Isso. Aí. Tá geral vendo, gente? Sim. Então, vamos lá. Quando vocês fizerem a prova do Enem, eu vou passar algumas dicas de sobrevivência. É muito útil as dicas de sobrevivência que eu passo para vocês no decorrer da aula, né? São erros que são muito bobos assim, que o pessoal comete e que eu passo para vocês e que vocês devem tentar seguir, porque querendo ou não, uma dica, assim, uma periodicidade. A primeira coisa, quando vocês forem fazer a prova no primeiro dia do Enem, que é Linguagem, Ciências Humanas e Redação, é começar, obviamente, por redação. Por que começar, obviamente, por redação? Porque o tempo acabar, você pode sair chutando as questões que sobraram. Se o tempo acabar e você está produzindo a redação, é desespero total. Uma outra coisa é vocês criarem justamente o hábito de produzir a redação, porque o tempo ideal estimado para fazer uma redação e você fazer a prova, o registro da prova tranquilamente, é de 1h30, 2 horas, no máximo. Entendeu? Não pode passar disso. Agora, se deu 2h30, não é para você ficar desesperado. Respira, toma uma água, vai dar tudo certo. Segura na mão de Deus. E aí, geralmente, quando no primeiro dia, você começa pela prova. E aí, uma coisa que eu falo muito, que eu acho fundamental, é a interpretação. A interpretação ela vai se dar em 2 momentos. Primeiro, você vai ler o tema isoladamente. Geralmente, o tema, ou ele fica no topo da folha, né, lá no topo, ou lá embaixo, na folha. Desce para mim, Marcos, por gentileza. O tema, ele tem uma obrigação de vir em negrito e destacado. Então, você vai abrir a folha, você vai procurar a proposta... Desce mais, Marcos, desce mais. Pode descer. Aí, ó. Você vai procurar a folha, entendeu? A proposta da redação e vai ler o tema isoladamente. Esse é o primeiro momento, que é aborto paterno... Deixa eu tirar isso aqui na minha frente, tá um negócio na minha frente aqui. Aborto paterno e caminhos para combater a paternidade... Aborto paterno. Caminhos para combater a paternidade ausente nas famílias brasileiras. Eu não estou falando de qualquer família, estou falando das famílias brasileiras. Então, você leu isso. E aí você se debruça. Caraca, eu não sei nada de aborto paterno. O que vai acontecer na minha vida? Estou desesperado, vou tirar 0, vou chorar. Não. Você vai comer seu biscoito tranquilamente e vai ler o quê? Justamente os textos motivadores. Primeiro, você vai tentar, só com a leitura do tema, a leitura isolada, aborto paterno. Você vai fazer um brainstorm, uma chuva de ideias, entendeu? Você vai anotar. O que é aborto paterno? Quais são as inquietações? Por que é aborto paterno? Porque é muito comum, o Marcos vai debruçar sobre isso. Quando a gente pensa a ideia de aborto, a gente liga logo a ideia do aborto em questão do corpo feminino, né? Mas isso acontece, de certo modo, também, claro, a partir de uma outra ação com o corpo masculino, né? Não ação no sentido fisiológico, em si, porque não tem como. Mas não no sentido totalmente literal, mas mais figurativo. E aí, você vai começar a trazer essas inquietações. Depois disso, sobe, Marcos. A gente vai lá para o texto 1. Geralmente, os textos motivadores têm de 3 a 4 textos. E aí são textos verbais, ou seja, todo mundo sabe o que é texto verbal? Texto verbal, misto, texto verbal e misto. Oi? Alguém falou? Vocês estão me ouvindo? Está travando o som? Gente, está travando. Marcos, está travando o som? Não sei. Não, eu tô te ouvindo, de boa.
Então, vocês sabem que é texto... Vocês sabem, galera? Que é texto misto, verbal? Então, texto verbal... Dá uma rápida. Oi? Relembrar. Não, dá uma recordada, por favor. Dá uma recordada. Vamos lá. Isso aí vocês viram lá com a tia Chaquinha, lá antigão. Texto verbal é um texto predominante apresentado só com palavras, entendeu? Palavras, frases, expressões. É um texto verbal. E que faça sentido, obviamente. Não adianta botar lá no menino caiu, comeu, pão, cachorro, casa. Mas que faça sentido. O texto misto é que usa um recurso tanto verbal e imagético. Onde é que a gente pode ver predominantemente isso? Em histórias de quadrinho, né? Eu tenho as imagens, as expressões dos personagens e um balãozinho. E o texto não verbal. O texto não verbal só se apresenta como só imagem, é só uma fotografia, não tem nenhuma palavra. Então, tem esses 3 tipos de manifestações, pensando na linguagem dos textos motivadores. É claro, vai cair, em sua maioria, o texto verbal e não verbal. Como? O Enem gosta muito de gráficos. Então, vai cair muitos gráficos. Os gráficos vão ser... Eu tenho 90% de certeza que vai cair algum dado estatístico, algum gráfico. Eu tenho, por exemplo, esse caso aí do texto 2, né? Quando a gente pega 83,8% dos menores de 4 anos são cuidados por mulheres. Eu tenho esse gráfico e em cima eu tenho um título desse gráfico, trazendo mais detalhes. Mas o Enem, galera, ele não quer que você copie os gráficos. Você nunca deve copiar os gráficos, entendeu? Tanto é que não deu para botar nessa folha, porque é muita informação, mas tanto é que nas recomendações para o Enem, ele já apresenta que se você copiar as informações de textos motivadores, você pode ter a sua nota reduzida. Então, não façam isso. Você pode falar isso para os outros alunos, mas para os alunos de particular você não faz isso, entendeu? Por exemplo... Mas eu posso botar uma base? O que você diz por base? Tipo, como se fosse uma conexão à referência da porcentagem apresentada no gráfico. Pode, é isso. Quer ver um exemplo? Quando a gente pega o tema intolerância religiosa, por exemplo, e aí eu vou trazer isso mais para frente, tolerância religiosa, aí tinha um gráfico. Esse gráfico logo é um texto misto, porque tinha informações verbais e dados estatísticos e visuais, né? E aí eu tinha, no Brasil, a nossa gama religiosa é muito vasta, tem religiões de vários tipos. E aí, como o tema era intolerância religiosa, eu tinha predominantemente destacado que as religiões que sofrem mais violência, seja física ou verbal, são as religiões de matriz africana, entendeu? Então, era 83% ou 86%, né? Esse percentual. O Enem não quer que você copie, mas o que o Enem quer? E aí, como é que seria você colocando isso na prova? Aí, começando só a introdução. É perceptível que no território brasileiro há uma certa pluralidade de religiões. Contudo, ou entretanto, ou todavia, as religiões que mais sofrem ataques hediondos são as religiões de matriz africana, vítima de um racismo, um processo colonizador, pipipi, papapá. Entendeu? Você pegou? Ele só quer que você entenda que, a partir do dado, você entendeu que a religião que mais sofre a violência é a de matriz africana. Não necessariamente que é 83, papapá. Ele não quer que você copie isso. Entendeu, meu bem? Entendi. Fez sentido? A gente vai debruçar mais sobre isso. Agora eu vou ler rapidinho. Vamos lá, Marcos, texto 1. Com vocês, bem rapidinho mesmo. O abandono paterno é uma realidade de proporções assustadoras em nosso país. A mais recente pesquisa feita sobre o assunto foi realizada em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça, com base no censo escolar. Atestou que 5,5 milhões de crianças até então não tinham o nome do pai no registro de nascimento. Isso sem mencionar já os adultos. Sem mencionar os já adultos. Todo texto motivador ele tem sua relevância, ele tem sua importância. Isso é fundamental. Não é porque um texto é pequeno, ele não é importante. Então, uma coisa que eu aconselho vocês, o Enem é só caneta preta. Vocês já rabiscarem as informações que vocês acham. O texto ali, motivador, é por um motivo, é para te motivar. Então, já inicialmente ele traz um problema, que é qual? Qual é o problema que ele traz? Primeiro, ele caracteriza o abandono paterno, a realidade de proporção assustadora. Depois, ele fala quais são as proporções. Ele traz um exemplo. Qual é? Vamos lá, galera. Tempo. Falta um mês para o Enem. O nome do pai no registro da criança. Então, temos mais um problema. Então, a ausência do nome do pai no registro da criança. Então, vocês vão notar isso. Se ele está apresentando isso para você, ele quer que você apresente isso na sua redação. Tem um motivo.
Ao contrário do que se pode pensar, não é nos estados mais agrestes que se concentra o maior número de crianças sem filiação completa. Os primeiros lugares do ranking são ocupados pelas duas maiores metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. Aí tem um número de casos. Roraima é o estado com menos crianças sem o nome do pai no registro do nascimento. Existem 67 milhões de mães De mães do país. de mães no país. Dessas 31%, 20 milhões são mães solo, ou seja, né, mãe que criaram filhos sozinhos. Segundo a data popular. O afeto familiar é uma marca importante no desenvolvimento do respeito e da dignidade do indivíduo, por ele próprio e por essas pessoas, de seu convívio social. Existem vários conceitos de família, e isso é muito importante. Existem vários conceitos. Por isso que no Enem você não pode colocar os pais. Por quê? Hoje a gente tem uma pluralidade muito grande da construção familiar, né? Há pessoas que foram criadas pelos pais, há pessoas que foram criadas pelos tios, há pessoas que são criadas por casais LGBTs, e assim sucessivamente. Então, a ideia de família engloba todo mundo, tudo isso. Mas há um ponto em comum em quase todos eles. A união dos membros de uma família, com ou sem laço consanguíneo, nasce da intimidade, da troca de experiências e sentimentos durante a vida, principalmente nos anos moldados. É a partir da família que se compõem os valores, hábitos, as perspectivas de mundo que permearam por toda a vida. A formação familiar torna-se reflexo da personalidade do indivíduo, a forma como ele mantém suas relações interpessoais e contribui para o desenvolvimento social e intelectual do ser. O abandono paterno é um problema... Desce para mim, Marcos, por favor, um pouquinho. Desce só um pouquinho. Isso. É um problema histórico no nosso país e talvez isso seja tratado de forma tão naturalizada. Ou seja, o que vocês ficarem de importante? Bem rapidinho, já prosseguir. O que vocês viram assim? Esse primeiro texto, no primeiro momento, ajudou e ajudaria vocês na produção? Não, né? Não ajudaria em nada. Não ajudaria, galera? Então tá bom, vou seguir, hein? Me ajudaria. Não, ajudaria. Por que ajudaria? A gente consegue ter uma noção histórica de que, pelo fato de ter uma grande ausência da parte paterna, isso foi naturalizado. Então, tipo, isso também já meio que aponta um problema que a gente pode colocar na nossa redação. Outro fator é que, por exemplo, muitas dessas mães, elas são mães solos, né? Então, também já é outro fator. E, bom, deixa eu ver. São várias coisas, mas as que mais me chamaram a atenção, assim, que eu posso falar de cabeça agora para você pronto, são essas duas questões. Mas no texto tem um monte de coisa que ele fala que a gente consegue problematizar. Exatamente. Tem essas duas e também a ausência, né, do nome. Essa questão do nome também. É uma outra problematização que a gente pode debruçar justamente. Como é um texto dissertativo, argumentativo, e você está com o seu caderninho lá no seu notebook, é bom só grifar que o Enem não vai cobrar um poema, uma narrativa, uma prosa, nem uma crônica. Ele vai cobrar um texto dissertativo, argumentativo para o Enem. Porque quando você entrar para a faculdade, vocês vão ver outro tipo de dissertação que também é argumentativa, mas se molda em outro gênero textual. E aí eu tenho rejeição paterna, o texto 2. Pode ser, Marcos. Isso. Por mais eficiência que a democratização do acesso à análise do DNA oferece nos dias de hoje, a paternidade biológica nem sempre é associada ao exercício da paternidade socioafetiva. Nem mesmo a possibilidade de checagem do laço de sangue garante que pais cumpram os deveres de criação, educação e companhia previstos por lei para garantir as condições mínimas de formação psicológica e inserção social adequada dos filhos. Ou seja, eu tenho uma pequena problematização, isso é bem interessante que uma aluna minha do ano passado trouxe para mim, que o aluno, às vezes, a criança, né, em seu período durante a escola, ela pode ter uma certa dificuldade de socialização com outras crianças em épocas muito específicas do ano, como, por exemplo, eventos que tem Dia dos Pais, entendeu? Então, isso ele trouxe bem minimamente para a gente conseguir enxergar. Por isso que eu falo que antes de vocês produzirem, não é uma de produção textual, mas também, paralelo a isso, você tem que estar interpretando bem, minuciosamente, o texto, porque há informações que estão muito na cara ou que estão lapidadas. E aí, junto a esse texto 2, eu tenho um gráfico. Quem cuida das crianças? 83,8% dos menores de 4 anos são cuidados por mulheres. Eu tenho esse dado. Esse dado para vocês é assustador? O que vocês podem... É isso que o Enem vai perguntar para vocês. O que vocês podem tirar a partir desse dado? Que 83,8% dos menores de 4 anos são cuidados por mulheres. Desce, Marcos, por gentileza. Aí a gente vai para o texto 3.
Você quer completar, Marcos, alguma coisa? Pode falar. Não, vou chegar na minha parte, eu faço as considerações. Beleza. Texto 3. E aí, eu só não botei... esse é um erro muito importante. Só não botei a fonte. Geralmente, todo texto motivador tem sua fonte, né? É uma conduta por lei. Só não botei desse para pedir desculpa, porque depois eu posso reenviar. Vou atualizar esse tema. Os prejuízos vão muito além do nome que não consta na certidão. O abandono material acarreta sérias consequências na subsistência da criança, que depende só da mãe para ser provida. No entanto, a longo prazo, o abandono afetivo acarreta traumas que jamais serão mensurados, já que a ausência paterna pode trazer inúmeros danos psicológicos, ressalta Thaís Perigo, advogada especializada em assessoria para mulheres, em entrevista para o site BB. As consequências de atos irresponsáveis de homens que decidem por abandonar seus filhos refletem, todavia, do pequeno, prejudicando em diversas maneiras, interferindo desde aspectos físicos e psíquicos no seu desenvolvimento. Desde o útero, a criança já escuta e discrimina a voz dos pais, devido à diferença de tonalidade. Portanto, o vínculo do bebê com a figura paterna se inicia ainda na vida intrauterina, afirma a psicóloga Isis Couto. Ou seja, o texto 3, eu tenho um fragmento de uma entrevista. A ideia, galera, de trazer esse texto motivador, a gente vai trabalhar muito isso, eu e Marcos e vocês. Justamente entender como é que a gente entra a fundo e cava um buraco dentro dos textos motivadores. Porque são informações muito sutis. Você tá lendo e, simultaneamente a isso, tá anotando o que você acha pertinente para justamente fortificar o teu planejamento e depois você passar para a prova, para a sua redação. Agora é a vez do Marcos fazer a mágica dele, galera. Alguma consideração, inquietação que vocês queiram levantar? Ficaram com dúvida? Eu acho que a ausência paterna a gente também pode relacionar um pouco com racismo, né? Não sei. Pelo menos eu penso um pouco nessa questão que passa por um viés racial também. Sim, tanto na perspectiva da figura materna, quanto na perspectiva da figura paterna também. Você consegue entender isso? Ou defender a sua tese para mim? Desculpa, não entendi. Você consegue explicar para mim por que você pensa assim? Por que se passa por uma questão de raça? Por que se passa por uma questão de racismo? Eu acho que, primeiro de tudo... Eu posso tentar ir desenvolvendo e vamos ver como que eu consigo defender isso? Pode, claro, sem problema. Mas eu entendi o que você quis dizer. Só não quero falar para justamente só limitar a sua crítica. Mas tudo mais para frente a gente pode debruçar. Marcos, pode fazer sua mágica. Bom, tá bom. A gente pode pensar que, tipo... O abandono paterno, ele não é tão... Não abandono, é o... esqueci a palavra. O aborto paterno. Né? Ele não é tão... Ele não se faz tão presente, por exemplo, quando a gente fala de aborto entre mulheres, né? Não tem essa problematização tão grande. E eu acredito que seja porque a gente vive num país patriarcal, então, tipo, a gente acaba acreditando que as mulheres vivem à mercê de uma sociedade, ou seja, ela tá ali para ela desenvolver a vida. O sentido da mulher colocada numa sociedade patriarcal é essa, ela tá ali para fazer um trabalho dela, que é desenvolver a vida. Mas a gente, por exemplo, pelo fato da gente viver numa sociedade patriarcal, a gente acaba eximindo os homens dessa função, entende? Então, eu acho que se a gente for pensar numa questão racial, né, num contexto todo racial, a gente já tem vários fatores que contribuem para que o homem já seja racista, por exemplo, com as mulheres, principalmente mulheres negras, né? A gente tem toda uma visão preconceituosa de estereótipo, por exemplo, e eu acho que por um homem talvez vai ser muito mais fácil, entre aspas, pensando em toda a discriminação que já tem com mulheres negras, discriminar uma mulher solo, que tipo, o que é o solo, né? Ela está cuidando do filho dela sozinha, estar nessa batalha sozinho, mas o que esse solo também traz? Né? Porque muitas vezes, por mais que a gente hoje pense, não, tudo bem uma mulher não ter marido, não ter nada, ainda tem uma visão de preconceito acima disso. Então, quando a gente acaba entrando em contato com isso, eu acho que é isso, o racismo com a mulher negra, que já é, como eu posso dizer,
Eminente, sistêmico. Isso, que já existe na sociedade. E eu acho que também tem essa questão dela ser sozinha. Então, acho que uma coisa contribui muito para a outra, entende? Eu acho que, tipo, de repente, talvez um homem que pense em causar esse aborto pensaria 2 vezes se, por exemplo, uma mulher fosse branca do que talvez se fosse uma mulher negra. Talvez, eu não sei, são hipóteses. Talvez eu pensaria que passa um pouco por esse viés, assim, eu não sei. O que você falou é interessante, porque tudo que você falou, ou alguns pontos até, tem uma certa ideia de sentido, certos pontos tem uma ideia de sentido. Mas eu destaco duas coisas aqui que são importantes, né? Quando a gente pensa, o aborto que a gente está... Primeiro, o aborto que a gente está pensando aqui não é aborto, como eu já disse, não é aborto no seu sentido literal, né? É mais no seu sentido figurativo. Até porque o homem não tem características fisiológicas. Não, justamente, eu queria até perguntar para o Lucas por que ele voltou atrás com o termo que ele utilizou. Você começou a falar sobre abandono, mas depois você quis usar a palavra aborto. Por que você voltou atrás e não seguiu com a palavra abandono? Não sei, eu vou mudando as palavras, mas tipo, abandono e aborto eu acho que caminham no mesmo sentido. Anônimas? Entendi, tá. Tem como diferenciar. Mas fala, Erte. Então, é isso. Oi, Letícia? Quem falou? Cara, se eu reprovar no exame. Hã? Mano, eu tô fodida se eu reprovar no exame. Não vai não, vai reprovar no carro. Isso é um desgosto. Como se... A gente só tá debatendo aqui. Olha, se for assim, porra, eu e o Lerte somos a escória da humanidade, porque... Agora se eu vou reprovar. Porque se for assim, porra, eu tô... Eu não passei, ó, vamos lá, não vai, meu. Por que você pensou assim do nada? Por que você pensou assim do nada, assim? Hein, Letícia? Fadel. Por que você pensou assim do nada? Não sei se vai ser por vídeo, cara. Não sei. E se tiver que apresentar alguma coisa? Eu não tô entendendo. Não, técnica. Tá. São questões E eu não burocráticas. souber a técnica. Técnica. De quê? De escrever? A redação? Vamos estudar. Gatinha, a gente tem que estudar. Então, vamos lá, então. Voltando aqui para o tópico, então. Questão. Calma, Letícia. Vamos lá. Tudo vai dar certo. Ou não. Agora mas se não der certo, tá tudo bem. Tem que esperar a aula. A gente sempre vai. Tem que esperar a aula acabar. Vai dar certo. A gente até troca, se tu quiser. Conta as minhas experiências ruins, lá as contas deles e Caralho, histórias. geral saiu da aula, só tá eu. Não, tipo, da Nagai. Não conheço, mas enfim. Então, a minha pergunta pro Lucas, por que ele voltou atrás da ideia da mulher? Você quer completar sua linha de raciocínio, Leti? Sim, é só uma coisa interessante para falar só. E tome muito cuidado pro Enem, né? Quando a gente voltar só um pouquinho pro Enem. Que você trazer isso, essa preocupação. Primeiro, o aborto, quando a gente pensa no aborto no sentido para a mulher, ele é muito válido, assim, mil nuances, para a mulher negra, assim, a ser debatido por conta de que, foi o que eu até comentei com o Marco no nosso preparo para a aula, que, sim, os dados estatísticos demoram, eu não sei, eu acho que ela está com o microfone... Rapidinho, tá, Letícia? Mas se quiser falar alguma coisa, pode falar. Tá. Já tem, tipo assim, as mulheres, né, negras já mostram dados estatísticos que, infelizmente, elas são mais morrem quando a gente pensa a questão do aborto, porque justamente as mulheres negras são as que, estatisticamente, são as que estão mais inseridas na questão da classe mais baixa, né? São as mulheres pobres que frequentam essas clínicas clandestinas, logo, estão mais suscetíveis a, infelizmente, não passar por um tratamento adequado, por um profissional adequado, etc. Então, são inúmeras questões que perpassam sobre isso. Agora, quando a gente pensa também a questão do homem negro, a gente debruça por vários temas já que estão recentemente tendo produções acadêmicas, que é a masculinidade negra, a figura da paternidade, né? Então, se debruça com várias questões que podem ser debatidas. É isso, Marco, que eu queria falar. E tomar muito cuidado, porque você trouxe essa temática de raça. Pode trazer para o Enem, pode trazer para o texto,
Mas se no texto motivadores eu não trago necessariamente essa questão assim, em algum momento, algum dado, talvez não seja tão relevante. Então, não tomar predominância em total a isso, e não pegar isso como um todo. Pode falar, Marcos. Então, bom, antes de a gente iniciar propriamente essa diferenciação entre o aborto e o abandono, e para falar da figura paterna, eu vou indicar, pelo menos, que o mais interessante é falar de abandono e não de aborto, até pelo que o Laerte já adiantou, por ser uma diferenciação semântica mais técnica em relação ao organismo feminino do que ao organismo masculino. Tá? Antes de a gente entrar nessas nuances, inclusive eu trouxe 2 materiais que vão falar sobre isso, eu queria só abrir com essa citação da Simone de Beauvoir. Vocês já ouviram falar dessa filósofa? Simone de Beauvoir, filósofa francesa. Ouviram falar dela? Século XX? Sim. Não. Não? Sim. Quem foi que falou sim aí? Silvana. Foi a Silvana. Silvana falou Silvana Foguense. Show. Mais alguém além da Silvana ouviu falar? Tá. Silvana, o que você ouviu falar da Simone? O que você conhece dela? Não conheço muito. Eu vi a Djamila Ribeiro falando dela no Lugar de Fala. Mas eu nunca li um livro dela. Beleza. Tá, eu trouxe uns trechinhos do mais canônico, vamos botar assim. Né? Canônico quer dizer aquilo que ficou mais marcado numa tradição acadêmica de leitura da Beauvoir, leitura universitária da Beauvoir. Geralmente as pessoas elas vão no segundo sexo. Pá, de um livrão, eu tenho aqui uma edição com nome duplo, mas é um livraço, assim, que dá, inclusive, para falar sobre N questões sobre o feminismo e também dá para pensar algumas críticas do feminismo, especificamente ao feminismo negro, sobre certas leituras da Beauvoir, o que vai tocar, inclusive, né, em algumas coisas que o Lucas colocou, como, por exemplo, existiria alguma coisa específica, alguma situação específica ao corpo feminino negro, que iria se diferenciar do corpo feminino branco no tocante do aborto? Pois é, a Beauvoir ela faz uma leitura mais... ela vê o quadro de uma maneira geral que impede que ela enxergue o corpo negro como um corpo que tem uma especificidade no quesito do aborto e no quesito do abandono. Tá? Mas ela ainda assim é uma filósofa que está olhando para a mesma perspectiva. Uma outra filósofa que eu vou comentar aqui um pouco mais à frente, que vai tocar na ideia da problemática do corpo negro, é Angela Davis. Tá? A gente vai chegar um pouquinho nela daqui a pouco. Tá? Vou pensar um pouco Angela Davis, mas que também vai conversar com o que o Lucas colocou, que é o que tem de específico ao corpo da mulher negra dentro do âmbito do abandono paterno, quando ela engravidar. Essa citação aqui da Beauvoir começa da seguinte forma. Falaram-me de uma datilógrafa que ficou durante 4 anos no quarto. 4 dias, desculpa. 4 dias no quarto. Banhada em sangue, sem comer nem beber. Porque não ousara pedir socorro. É difícil imaginar abandono mais horrível do que esse em que a ameaça de morte se confunde com a do crime e da vergonha. Essa citação ela está falando exatamente sobre a problemática do aborto da mulher. Tá? Em que a mulher ela não podia, branca ou negra. Tá? Aqui, mais uma vez, a Simone de Beauvoir ela não faz uma distinção de raça. Ela está olhando para a questão do gênero. Vai ter um problema de classe, mas ela está olhando para a questão do gênero. Então, ela está dizendo... essa citação marca justamente o quê? Que a especificidade do corpo feminino passa justamente pela impossibilidade dela ter ou não aquela criança se colocar numa situação de perigo por impossibilidade do aborto. Isso aqui eu só estou trazendo para impactar um pouco. A ideia de que a questão do aborto paterno ou a questão do abandono paterno está diretamente ligada com uma especificidade do corpo feminino, ou como ela é colocada. Assim como o Lucas colocou no comecinho. E aí, a gente começa, então, a pensar algumas perguntas que podem ajudar a gente a construir um pensamento quando a gente não tem muito entendimento de causa do tema.
que é justamente quando você pega um tema, pensa, porra, fudeu, eu não vou saber o que dizer sobre isso. Então, é interessante a gente começar a fazer umas perguntas. Primeira pergunta que eu coloco para vocês é: existe diferença entre aborto e abandono paterno? O Lucas colocou quase uma relação sinônima, né? Mas alguém diria que há diferença? Sustentaria que há diferença? Há uma diferença, sim, professor. Ok, desenvolva. Em comparação ao que acontece no feminino, né? O aborto se dá no período da gestação, e eu entenderia que na parte se dá nesse momento da descoberta da gestação. Então, a partir desse momento, ele não aceita essa criança. Quanto ao abandono paterno depois, que eu já o nascimento da criança, e ali ele há uma rejeição por ela. Ao meu ver, seria essa a diferença. O aborto, no momento da descoberta da gestação dessa criança, e o abandono seria depois do nascimento dessa criança. Não sei se seria muito bem colocado isso, mas na descrição, para mim, seria essa visão que estaria passando entre o aborto e o abandono. Entendeu? O abandono seria até o conhecimento, né? É meu filho, mas não registra, não dá o auxílio de criação de nada. Ou até realmente pode vir até registrar, mas não faz o acompanhamento, não quer saber. E o aborto, já no momento da gestação, ali, ele isenta de vez. Para ele, ali não existe, nunca existiu, e ele segue a vida. Para mim, seria essa colocação. Tá. Não Como sei é que se minha visão está certa. Show. Como é que a gente adequa a isso? O que acontece? Por que a gente insiste que o quesito do aborto, mesmo na sua colocação, que faz sentido, a gente não poderia colocar somente que o aborto é antes do nascimento efetivo da criança, inclusive parte do pai. Por que não? Porque o problema do aborto traz o problema da vontade da mulher sobre o próprio corpo, ou do direito da mulher à escolha da maternidade. E que vai trazer com isso um outro problema que não é só a escolha da maternidade, é a liberdade do corpo da mulher por ela mesma, a autonomia da mulher, inclusive, sobre o seu corpo. São duas problemáticas que não necessariamente conversam com a problemática do abandono parental, paterno. Pegou? Eu vou mexer com dois problemas no caso do aborto feminino. Um problema que pode ser saúde pública, que é a ideia de que quais são as condições que se pratica o aborto. E 2, o problema da mulher enquanto aquela que se entende como mãe e quer ser mãe, e o direito da autonomia da mulher, inclusive em decidir os caminhos do próprio corpo. Em nenhum desses dois problemas, em algum desses dois problemas, vocês enxergam a presença do pai? Não. Como decisivo para você resolver essa questão? Ou seja, não, eu não preciso falar do pai para falar do problema de saúde pública, que seria a inclusão, a legalização, por exemplo, do aborto, que é uma questão de saúde pública. Por outro lado, eu também não vou achar em nenhum momento eu ter que recorrer ao pai eu começar a pensar quando a mulher vai ter autonomia a partir do próprio corpo e ter a vontade de ser mãe. Na verdade, o pai é um problema, em muitos dos casos, né? Na medida em que é por causa, aí como o Lucas colocou, por causa de um paternalismo, é impedido, inclusive, essa mulher a possibilidade dela ter um livre direito à livre vontade, a autonomia sobre o próprio corpo. E que, inclusive, é inviabilizada ela a refletir sobre o estatuto dela de mãe, ou o que seria, possivelmente, ela querer vir a ser mãe.
Quando a gente fala do abandono paterno, então, diferente de aborto paterno, quando a gente fala de abandono paterno, os problemas são outros. Quais são os problemas, então, que a gente pode falar? Eu vou citar 2. Um primeiro é um problema de responsabilidade civil, que é quando você pode cobrar a partir do Estado, a partir de uma legalidade, cobrar daquele sujeito masculino que ele se responsabilize sobre a criança que abandona, não aborta, que abandona, seja a criança em gestação, a prole em gestação, seja a prole já nascida. E vamos lá. Vocês sabem qual é a diferença entre criança e prole? O termo criança e prole. Talvez a prole é quando ainda está no processo de gestação, eu não sei. Ou então quando é um bebê? Ups. Vamos aqui. Googlada rápida, definição de Google, oráculo Google. Ele diz, a palavra revelada vai dizer o seguinte, que prole é um conjunto de pessoas que descendem de um indivíduo ou de um casal. Quem tem irmã, aqui, eu tenho um irmão. Tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Pois é, você, seus 2 irmãos, eu, meu irmão, nós somos proles de nossos pais e mães. Independente da nossa idade. Sacou? Você, então, vai gerar um filho com uma criança e a partir dessa geração já é prole, já se entende como prole. E aí vai ser um descendente seu. Vai ter uma descendência sua. Por que eu trouxe a ideia de prole e não a ideia de criança? Por quê? Porque o abandono paterno também tem influência na vida da prole adulta. Adolescente adulta. Ou então vocês acham que toda criança, depois de uma certa idade, resolve qualquer problema que tem com os pais? Fez 18 anos. Não. Fez 18 anos. Resolvia. Não, né? Não. Eu mesmo, gente, eu tenho terapia, eu faço terapia. Tem coisas que eu volto na minha infância e falo barbaridade, porque são umas coisas muito loucas de uma ligação que eu tenho com problemas familiares e tudo mais e tal, que eu só fui descobrindo com 30 anos de idade. Então, eu utilizo o termo prole justamente porque é um termo que vocês não vão restringir a falar sobre o abandono paterno à criança, especificamente. Mas vocês vão falar sobre o abandono paterno que vai ter influência sobre aquele indivíduo, aquela pessoa que é descendente do dito cujo, que está ali fazendo a prática do abandono. Tá feio? Tá legal? Tá estranho? A continuação. Seria a continuação. Eu ainda não entendi o seu ponto de vista. Então, tipo, você tá querendo dizer que... Eu não sei, tipo... Você pode dar... Por exemplo, sei lá... meu irmão fez um aborto paterno, então, tipo... Eu, sendo tio, eu tenho responsabilidade nisso? É isso que você quis dizer? Eu não entendi. Não, eu diferenciei... Bom, primeiro, eu estou aqui diferenciando prole de criança. Tá? Eu estou dizendo que você é prole de alguém. Você nasceu de um pai e de uma mãe, correto? Não sei, pode ser que não. Correto. Correto. Não sei. A natureza faz coisas incríveis. Beleza. Você tem irmão ou irmã? Não. Ok. Então, você, sozinho, na sua idade que você está, você é prole do seu pai e da sua mãe. Na sua fase infantil, você era prole do seu pai e da sua mãe. Quando você estiver velhinho, prole do seu pai e da sua mãe. Você é descendente do seu pai e da sua mãe. Só isso. Quando eu digo, então, que a responsabilidade paterna é em relação à prole e não só à criança, tá vendo o jogo de palavras aqui? Temos. Quando eu digo, então, que ele tem responsabilidade para com a prole, quer dizer que ele tem responsabilidade para com a vida da filha ou do filho, não só na sua fase de criança. Não só na sua fase infantil. Entendi, mas a responsabilidade entendi. para quem vai ser meu descendente. Entendi. Show? E a posição que eu estou trazendo aqui de diferenciar aborto paterno do abandono paterno se dá
Tu sabe qual que eu vou fazer. Pelo fato de que os problemas são outros, você levanta outros problemas, o que já te faz diferenciar isso. Da onde que eu estou me apoiando para falar isso tudo? Estou me apoiando, e eu vou pedir para vocês, se tiverem vontade, se tiverem tempo, eu recomendo muito, ler esses dois links aqui, ó. Textos sobre a diferença de aborto e abandono paterno. E nesses dois links aqui, o ponto comum nessas duas matérias é ambas as matérias recusam a ideia de aborto paterno e vão apostar na expressão abandono paterno. Porque o abandono paterno, você pode falar sobre responsabilidade civil, tanto responsabilidade civil para com a mãe, quanto a responsabilidade civil para com a prole. Tá? E você pode falar de responsabilidade civil e abandono afetivo, que é uma coisa que também os textos motivadores trouxeram. E abandono afetivo. São duas ordens de problemas diferentes de saúde pública com a legalização do aborto e a autonomia da mulher em relação ao seu corpo. São dois problemas diferentes. Aqui, eu só me volto para a mulher em relação ao seu aborto. Aqui, eu me volto para o problema do abandono paterno. Agora, mães também podem abandonar? Sim. Sim. Podem. E aí eu pergunto para vocês, se há diferença de aborto para abandono paterno, há diferença entre abandono materno e abandono paterno? Sim. Acredito que não. Temos um sim, temos um não. Lutem. Desenvolvam. Por que ele? Você pensa assim, para ele que falou. Por que vocês pensam assim? Tão tímida, Marcos, não querem falar. Tímidos. Não, pois é. Pois, gente, tem sim. Tem diferenças entre o abandono materno e o abandono paterno. Lerte, você conseguiria pensar uma diferença? Entre o abandono paterno e o abandono materno. Tem uma... Quando eu penso... Eu trago esses dois conceitos, né? Abandono paterno e abandono materno. Quando eu penso em abandono paterno, eu penso que os efeitos para a criança são muito mais... A consequência é muito mais severa, levando em consideração quando a gente pega os textos motivadores, que causa abalos psíquicos, difícil possibilidade de socialização, etc. Então, tem essa questão do nome, né? Essa construção do nome também. Eu penso muito isso. Quando eu tenho necessidade, quando eu tenho agora o aborto materno, eu tenho a possibilidade de, dependendo da situação, da onde está sendo feito esse aborto materno, dependendo da situação, de colocar em risco tanto a vida da mulher, colocar tanto em risco uma possível vida da criança, mas eu também tenho uma outra problematização que é quais são as condições, né? Levando em consideração que há condições para se empenhar um aborto no Brasil, né? Você só pode fazer aborto no Brasil se você tiver uma situação de estupro vulnerável ou se a criança tiver microcefalia, entendeu? Então, são essas considerações. Então, eu penso que no aborto paterno, eu tenho abalos muito mais para a criança, né? Abalos para crianças, abalos que são muito mais, assim, fáceis, não fáceis entre mil aspas, assim, de ser resolvíveis, entendeu? Agora, quando eu penso aborto paterno, eu tenho uma certa problematização nesse sentido, de colocar a vida em risco, a questão da possibilidade de vida em risco, tanto da mulher quanto da criança, e também tem uma questão judicial por lei, que é o próprio Estado controlar o corpo da mulher em relação se ela pode ou não. Alguém quer colocar alguma coisa? Que eu vou dar uma aprofundada. Eu acho que, também tem uma questão de financeiro, né? Porque quando a gente pensa no aborto materno, eu acho que,
para você primeiro poder fazer um aborto, acho que você precisa ter condições, né? Ou não, também tem pessoas que fazem condições que não são apropriáveis e acabam, por exemplo, né, perdendo a vida. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm dinheiro, que querem abortar e, por exemplo, vão em clínicas clandestinas. E aí a gente pode pensar numa questão financeira. Ou tem pessoas que vão para outro país e lá é legalizado, então ela aborta e tipo, a gente pode passar por uma questão de financeira. Eu acho que é isso. Agora, tem uma questão que eu já vou ter que sinalizar porque acabou que a experiência me mostrou. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que a gente está começando a entrar numa discussão. Que discussão que é? Aborto materno. Tá? A gente tem que tomar cuidado para não pensar sobre isso, porque qual é o objeto do tema? Importante isso. Qual é o objeto do tema? O objeto do tema é a mãe ou é o pai? Gente? Pai? O pai. Se vocês me fazem uma redação cujo qual o tema é aborto paterno, e aí, a gente está colocando aqui como abandono paterno, e vocês me fazem uma redação falando sobre os problemas financeiros da mãe em abortar e por isso ela morre, vocês acham que vai dar bom? Não. Não, saindo a gente vai estar saindo do tema. Né? Tá ligado? Tá conectado uma coisa com a outra? Sim. Mas é o objeto da sua redação? Não. 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 E aí é que está a parada. O que eu poderia, então, trazer aqui que vai falar exatamente sobre a distinção do abandono materno para o paterno? Tá? A distinção é o seguinte. Tá nesse segundo linkzinho aqui que eu botei para vocês. Tá nesse terceiro, na verdade. Depois você dê uma olhada. Já adianta, é um texto difícil pra caralho, porque é um artigo acadêmico. Mas quem quiser se aventurar é uma boa. Vocês vão ter que sofrer com isso na universidade. Sinto muito. Que é dizendo o seguinte, ó. As demandas associadas, estou lendo o texto já, tá? As demandas associadas ao exercício materno e paterno aparecem distintas. As demandas que a mãe e o pai têm que assumir para com a prole são distintas. Apesar da mesma categorização, abandono afetivo. Ambos abandonam, mas como abandonam, por que abandonam e o que abandonam são diferentes. Ao pai, os jogos enunciativos demandam o exercício da autoridade, colocando como consequência a ausência da figura paterna. Sem pai, a prole não tem autoridade. A figura do pai, o cuidado afetivo do pai é autoridade. Poder econômico, na maneira que ele provê para a prole. E controle, portanto, de vida. A mãe não vai passar por isso aqui. Já a mãe reivindica-se o cuidado, provando ou não sua negligência. Atualizam-se os binarismos. Feminino e masculino. Cuidado e autoridade. Corpo e mente. Natureza e cultura. A demanda ao pai por afeto, no abandono afetivo, poderia ser considerada uma subversão da coerência binária. O pai tem que se portar afetivamente para com a criança. Ele estaria quebrando o que seria o laço binário. Porém, não. O afeto masculino seria exatamente o exercício da autoridade. O que eu estou trazendo, então, com esse texto aqui para falar? De que a diferenciação entre o abandono afetivo materno para o paterno se dá porque, para o paterno, ele é entendido como aquele que provê, e o cuidado para o entendimento de masculinidade ou de participação masculina na vida da comunidade familiar é colocado sobre a interpretação do quê? Do provedor, da autoridade e dos limites. Enquanto que a mãe é colocada no cuidado, no mimo, no afago. Por isso que o problema da responsabilidade afetiva paterna é hoje um aceno importante para falar sobre o papel masculino na vida da unidade familiar. Mas vamos lá. O texto falou sobre binarismos, correto? Eu vou trazer aqui um filósofo para vocês chamado Michel Foucault.
ele tem uma série de 3 livros, 3 volumes, de um mesmo livro chamado História da Sexualidade. Aqui eu trago um trechinho do 2º volume, que vai falar assim: é verdade que é enquanto casado que o homem tem de restringir seus prazeres, ou pelo menos seus parceiros. Mas ser casado significa... Aqui ele está analisando o contexto clássico grego, em que o homem ele poderia ter uma mulher, em termos de ser casado com uma mulher, mas ele poderia pular cerca, tranquilamente, que não configurava nada. O problema era se a mulher fazia isso. Se ela fizesse isso, fodeu. Mas, no caso masculino, ele podia. Então, ele está falando aqui. É verdade que, enquanto casado, o homem tem que restringir os seus prazeres, ou pelo menos seus parceiros. Mas ser casado significa aqui, no contexto clássico grego, antes de mais nada, ser chefe da família, ter uma autoridade, exercer um poder na casa. No caso da mulher, é por estar sob o poder de seu marido que essa obrigação de restringir seus prazeres e de não ter parceiro extraconjugal lhe é imposta. Ou seja, por uma diferença binária de sexo, masculino e feminino, eu começo uma série de obrigações lícitas ou ilícitas. Minto. Eu começo uma série de obrigações lícitas, ou seja, aquilo que é lícito um casal fazer, um homem fazer, uma mulher fazer, e aquilo que pode ser condenável. E aquilo que pode ser alvo de censura. A partir de uma dicotomia sexual entre masculino e feminino. Dicotomia significa 2 caminhos, uma bifurcação. Você tem um caminho, você tem uma dicotomia. Você divide esse caminho em 2. Ou então, a frase que está aí na boca da galera, binarismo. Uma sociedade estruturada em binarismos. Homem, mulher, masculino, feminino. Solteiro, casado, também é um binarismo. Esse trecho ficou estranho para alguém? Tá fazendo sentido, galera? Tudo apresentado aqui? Faz um... Até porque no Foucault ele faz um remetente histórico, né? Uhum. O que é interessante se a gente lembrar, o terceiro texto motivador fala sobre uma motivação histórica, uma negligência ao abandono afetivo paterno. Entendeu? Então, Foucault está ali casando com o terceiro texto, em termos de como a Iris colocou, uma análise histórica sobre o paternalismo no entendimento do que significa ser homem. Tá? Então, aqui, eu já estou trazendo uma possibilidade de pensar essa questão. Eu penso o abandono afetivo, eu penso o abandono paterno sob qual perspectiva? Do paternalismo. Mas o que é esse paternalismo? Ele se constitui justamente pelo binarismo de um pressuposto do que significa ser masculino e do que significa ser feminino. Porque isso não é só dizer que roupa você vai vestir, se você vai colocar rosa, se você vai colocar azul. Isso também vai dizer o que a mulher tem que fazer dentro da unidade familiar. E aquilo que o homem pode ou não fazer dentro de uma unidade familiar. Inclusive, se ele vai ter que ser punido por alguma prática, como ele vai ser punido? Porque a mãe, quando ela é punida, se tira da tutela dela a guarda da criança. Quando é testado que ela teve abandono afetivo, você tira dela a criança. Juridicamente. No caso do pai, você obriga o pai a ficar com a porra da criança. Tá ligado? Tu não vai fugir, não. Vai pagar uma pensão, vai ter que assistir final de semana, mas tu vai se virar. Mas largar, tu não vai. Peraí, tá vendo como é que é? As duas atitudes foram as mesmas. Abandono afetivo. Porém, a mãe perde, o pai tem que ficar. Por quê? Por quê essa diferenciação? Por que a punição... Por causa da raiz da autoridade. A raiz histórica da autoridade. O pai é obrigado a ficar com o filho porque é quase uma punição. Por que é pressuposto, então, gente, que é uma punição? E aí, a Simone de Beauvoir entra com mais uma vez aqui falando com a gente. E ela vai dizer com a gente o seguinte: a razão profunda que na origem da história volta a mulher ao trabalho doméstico e a impede de participar da construção do mundo é sua escravização à função geradora. Gerar filho só. Quanto ao aborto, em nenhum lugar ele é autorizado por lei. Se a mulher recusava o filho contra a vontade do marido,
este podia mandar puni-la, mas era desobediência ao marido e não a vontade dela de não ter o filho e querer o aborto por causa disso. Tá? E não o aborto, mas desobedecer ao cara, ao macho, que constituiu o crime, o delito. É ir contrária ao homem. Então vamos lá. A gente está aqui dizendo que o abandono paterno é um sintoma, é um efeito, é uma expressão de uma persistência do paternalismo historicamente visto através de Beauvoir. Um exemplo. Tá? Um exemplo. Aqui você já pode montar uma tese. Você pode trabalhar uma tese. Tá? Bom, eu estou pegando paternalismo e ligando o paternalismo à divisão binária de sexo, entre masculino e feminino. Estou fazendo isso tanto pelo Foucault quanto pela Beauvoir. Posso usar os dois. Partindo do binarismo masculino e feminino, o masculino tem uma série de pressupostos, uma série de papéis que a ele dão uma autoridade, um poder, um estatuto de autonomia em relação à mulher que não tem essa autonomia, inclusive para ditar o que ele vai trazer como legítimo, o que ele não vai trazer como legítimo, em reconhecer aquela prole como seu filho e responder por isso. Para deixar mais concreto, eu vou mostrar aqui um exemplo de introdução que eu fiz hoje, que o Laerte vai, eu espero que ele me bata bastante, porque essa é a intenção, tá? É mostrar que eu também erro, que a gente erra, que a gente universitário, a gente também pisa fora da faixa também. Fora da faixa, tá vendo? Essa expressão merda. Mas tá aí, fora da faixa, aquela, cara, Zorra Total que tinha isso, não era? É da época de vocês? Zorra Total que não pode levar fora da faixa. Caralho, é isso, cara. É isso. É isso. Paternalismo é o Zorra Total. É o Zorra Total. Vai lá na redação. Segundo o Zorra Total. Brincadeira, a gente faz assim. Mas é isso, cara. São essas pequenas frases humorísticas de efeito de uma época como a do Zorro Total que vai mostrar pra gente o seguinte: o que é ser homem. E o sexo masculino ele é até antes do gênero, na medida que a gente diferencia sexo e gênero. Mas o sexo masculino, até mesmo antes do gênero, ele determina muita coisa do que o gênero vai dizer, segundo uma concepção tradicional. Tá? Então, para meu exercício de introdução. Lá, você quer ler minha introdução? Aí você... Então, só para contextualizar eles, vocês. Semana passada a gente trabalhou em 2 aulas de introdução, então já foi apresentado, entendido para vocês que a introdução precisa de 3 pilares assim, para justamente sustentá-la, que são a apresentação da sua tese, ou seja, o seu posicionamento, uma breve contextualização, e quando eu digo contextualização, é o que você traz enquanto um estudante, enquanto um bom candidato ao Enem, enquanto o seu conhecimento sociocultural, o que você adquiriu durante o seu processo de formação estudantil. E aí, é claro, não só de formação no parâmetro formal, mas também de formação no sentido pessoal. E aí vai desde o consumo de uma música, de uma MPB, de um samba, de um filme, uma alegoria assim, cinematográfica. Então, todos esses recursos é interessante eles trazerem para o Enem. Mas, é claro, tomando um certo cuidado, um certo carinho. Já me perguntaram, eu posso levar a Valesca Popozuda para a redação? Pode, mas o como trazer? Então, eu prefiro que, em vez de vocês me perguntarem, você pode trazer fulano, você pode trazer isso, que vocês me apresentem como. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a Peppa. A Peppa, ela é uma figura infantil, um porquinho, que num tema de publicidade infantil, que teve uma redação nota 1000, o candidato, ou o candidato não lembro, usou a Peppa para justamente fortificar o argumento dele, dizendo que as crianças são facilmente persuadidas no mercado através da alegoria do uso desses personagens. Então é fácil adquirir o poder de manipulá-los com o poder de compra usando esses personagens. Então, a gente vai fazer, entendendo que tem que ter contexto, tem que ter tese e tem que ter um resquício da argumentação, a gente vai ler essa introdução do Marcos aqui e levantar questões, levantar apontamentos, se está adequado ou não para o Enem, o que pode ser modificado. Pode ler, Marcos, já que é sua turma. Lê. Vamos lá. Exercício de introdução do Marquinho.
O abandono paterno é signo do pressuposto paternalista que constitui o sujeito masculino. Segundo a filósofa Simone de Beauvoir, ao analisar a dicotomia sexual entre o masculino e o feminino no interior do matrimônio, esse paternalismo sobrevivente pode ser caracterizado por uma determinada visão social de que o homem é um indivíduo autônomo e completo, encarado como um produtor cuja existência é validada pela capacidade de prover e sustentar o desenvolvimento de suas posses, nas quais a mulher e a prole, já falei o que é prole, estão inclusas. Neste sentido, sensível a perceber, Laerte, Não, cara, pior que eu vou te dar razão. Pior que é verdade, cara. Você tem razão. Você tem razão. Eu estava pensando melhor a verdade. Vamos lá. Vocês vão descobrir por que eu estou falando isso. Sensível a perceber que está ausente na tradicional concepção sexual de ser homem a responsabilidade afetiva para com a vida da mulher e da prole que com ele é gerada. Porém, será precisamente este elemento de responsabilidade afetiva paterna que em nossos tempos se coloca um novo oceano de tratamento à problemática interna. Teve um erro aqui, masculino e ampliando. Eu botei feio sem querer aqui. Não tinha esse erro, não. Você botou agora. Você está me contando. Ajeitei qual é a palavra. Gente, o que vocês acharam da introdução do Marcos? Vocês entenderam alguma coisa? O que vocês mudariam? Difícil? Achou difícil? Eu achei um pouquinho puxada, sim. Não é difícil, mas eu achei um pouco puxada. Para mim, teria que ter uma análise, teria que ter uma coisa mais atenta à leitura, né? Porque, enfim, eu achei um pouquinho mais puxada. Puxada que você diz o quê? Puxada essa mais palavra... intelectual, menos... Mais intelectual, isso. Entendi. Então tá. Aí eu entraria, como é que se o Marcos fosse meu aluno, o que eu modificaria, né? A mesma coisa, o mesmo processo que eu faço com vocês. Primeiro, a gente já entende que tem que ter um posicionamento, a sua tese, né? Vocês enxergam um posicionamento, uma frase que deixa claro desse posicionamento vindo do Marcos? O que ele pensa da questão do aborto paterno? O posicionamento dele? Isso. Se eu estivesse no bar com o Marcos, eu e o Marcos tomando uma cerveja, pergunto assim, Marcos, o que você pensa? Assim, o que você acha do aborto paterno? E aí a resposta dele seria, em algum momento desse parágrafo aqui, o que seria? Eu acho que na primeira, ele fala da existência da pressuposta paternalista, institui sujeito masculino. E aí ele já remete de onde ele tirou essa tese, que aí é segundo a filósofa. Perfeito, perfeito. Então a tese você conseguiu identificar perfeitamente bem. Aí lembra que eu falei há minutos atrás, que é essencial ter uma contextualização, que é preciso trazer um conhecimento de mundo, e esse conhecimento de mundo pode ser um conhecimento de mundo formal, você usar uma Machado de Assis, usar um Lima Barreto, usar uma Clarice. De onde ele tirou todo o ferramento, toda a sua tese. E o que a gente chama de contexto, é isso que a gente chama de contexto. A tese já foi. Agora identifica para mim o contexto. De onde ele trouxe esse repertório dele? Consegue identificar para mim? Quando eu digo assim... Ele começa a falar da visão social? Quando ele começa Não sei se é isso. Visão social. Ser caracterizado por uma determinada visão social. E aí vai... Não sei se é isso, né? É isso, mas pensa bem. Todo texto ele tem uma intenção única de estabelecer um sentido com o interlocutor. O interlocutor do Marcos vai ser o cara que vai justamente corrigir a redação do Enem. Então, ele precisa situar para o Marcos onde é que começa essa contextualização. Ele precisa situar para o corretor ou para a corretora, onde é que começa essa contextualização. Você disse o momento dela, você disse uma parte dela, mas tem um começo. Onde é que essa contextualização começa? Entendeu?
Ele cita a Simone, né? Então ele tirou do livro. Exatamente. Segundo a filósofa Simone. Perceba bem, quando eu trago uma situação, isso é bem interessante, eu preciso adjetivar, ou seja, qualificar o substantivo, que no caso é Simone de Beauvoir, qualificá-la. Então ele botou ela como filósofa. Então pode ser escritora, pensadora, isso é muito importante mesmo. Então eu tenho aqui o contexto. Só que por o Enem eu preciso trabalhar de certo modo de modo objetivo. Então essa introdução, se me permite, Marcos, se ele fosse meu aluno, eu teria que fazer um corte nela. Eu precisaria cortar algumas coisas justamente. Senso, não aceitarei. Isso é corte intelectual. Desculpa. Porque uma introdução, geralmente, ela vai de 5 a 7 linhas. Levando em consideração, não sei se vocês vão lembrar, que o tema a folha da redação é uma folha muito pequena, não é aquela folha 4. Então, se deu 7 linhas, não se fica desesperado, não. Mas geralmente é de 5 a 6 linhas. É um parâmetro que é bom para indicar a vocês, na produção de vocês. Então, eu não sei o que o Marcos poderia cortar aqui, mas eu acho que a ideia principal está 10 segundos, depois completo. Eu não sei se ele concorda comigo. Vamos ver. O que vocês cortaram? Seleciona até onde você gostaria que o pessoal lesse. É toda a contextualização, né? Beleza. Gente, se vocês fossem enxugar isso aí, se vocês fossem deixar só um trecho que já daria o sentido da frase, qual vocês deixariam? A essência da frase precisa ter, que é justamente deixando claro que a ideia se mantém por quem? Por intermédio da Simone de Beauvoir. Então, esse segundo filósofo Simone de Beauvoir ele tem que ficar. Agora, vocês têm que pensar, manter a ideia dela. Como é que, eu deixaria até o indivíduo autônomo e completo. Porque embaixo, ele já colocou, né, nesse sentido, ele já explicou o que ele colocou até aqui no completo. Aí você tiraria encarando até inclusos, né? Encarado e inclusos. Isso. Alguém tem outra opinião? Quer se opor, nota de rodapé, crítica de sugestão? Eu faria a mesma coisa. Concorda? Concordo, faria a mesma coisa? Ela, ficar até o completo. Concordo. Perfeito. Então temos assim, ó, o abandono paterno é signo da persistência do pressuposto. Ô, Marcos, explica a ideia de signo que você colocou aqui, por gentileza. É um indício. É uma expressão, é um indício. Não é signo no sentido que a gente está habituado a entender. Não, para. Caralho, sério que alguém pensou mal? Meu irmão, caralho, se alguém pensou... Caraca, o abandono paterno é problema de não sei quem. Isso aí é muito... Eu não vou falar de signo, porque eu falo signo da pessoa aqui, a pessoa fica puta comigo. Não vai dar certo, não. Vai. Vamos continuar. Vamos lá. O abandono paterno é signo da persistência do pressuposto paternalista que constitui o sujeito masculino. O problema de geminiano nunca sabe o que quer. Segundo a filósofa Simone de Beauvoir, ao analisar a dicotomia sexual entre masculino e feminino... E aí eu tenho uma outra coisa aqui que eu cortaria também. Que é dicotomia sexual. Se a dicotomia sexual é obviamente, entre masculino e feminino. Feminino. Concorda comigo, Marcos? Concordo, não, beleza. Aí você rabisca isso para mim aí, Marcos, por favor. Entre masculino e feminino. Tá. A dicotomia sexual. No interior do matrimônio, esse paternalismo sobrevivente pode ser caracterizado por uma determinada visão social de que o homem é um indivíduo autônomo e completo. E aí eu botaria o ponto final, depois desse completo. Agora, quando vocês trazem a tese, o contexto, é importante vocês trazerem esse contexto e não soltar lá solto, deixar lá solto, entendeu? Ele tem que aproximar junto ao tema que está sendo debatido. Vocês têm que aproximar. Não adianta ela falar que é beijinho no ombro, o recalque passava no segundo pensadora Baísca Propusuta, se não tem sentido nenhum, entendeu? Precisa estabelecer o sentido. Aí é justamente uma coisa que vocês precisam obrigatoriamente estudar, que são as conjunções e as locuções conjuntivas, porque elas interferem justamente no sentido do seu texto, não só de análise do parágrafo, mas da redação como um todo. Porque a redação do Enem para vocês segue uma coisa chamada coesão e coerência. Ela tem que estabelecer um sentido, entendeu? Então, se eu soltar só... Se eu ter esse vazio de conjunções, se eu ter esse vazio de conectivos,
vai faltar um sentido e você vai perder ponto na sua redação. Nesse sentido, aí tá, eles dois conjuntivos justamente remete ao sentido que é o pensamento da Simone. Grande Simone. Sensível a perceber que está ausente nessa tradicional concepção sexual de ser homem. A responsabilidade afetiva para com a vida da mulher e da prole que com ele é gerada. Porém, por conseguir, ele botou por... Exatamente. Aí já é uma outra coisa que você pode colocar. Aí ele pode... Porque o Marcos, inicialmente, tinha botado o porém. O porém é uma ideia que justamente remete à adversidade, entendeu? Uma ideia contrária. É uma conjunção adversativa. Então, na introdução, não é legal você colocar uma conjunção adversativa justamente porque ele quer de cara que você tenha um posicionamento. Entendeu? Ele quer que o Enem, o corretor já quer que você se posicione acerca do tema que você vai falar disso. Uma oração, uma conjunção adversativa, ela é ideal colocar numa contra-argumentação, que vai ser uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Entendeu? É justamente você apresentar uma outra argumentação contrária à sua tese. Vamos lá. Por conseguinte, será precisamente este elemento de responsabilidade afetiva paterna que, em nossos tempos, se coloca um novo aceno de tratamento da problemática em tela. Só que essa introdução está ok. Só que eu poderia facilmente cortar esse por conseguinte até tela e colocar mais para frente. Isso era uma coisa muito pessoal minha. Porque eu sei que na prática não vai caber dentro da redação, entendeu? Eu poderia colocar essa frase para fechar minha redação. Eu vejo muito essa frase para fechar minha redação, entendeu? Eu poderia levantar isso. O que eu quero que vocês entendam aqui, que durante essa análise que a gente fez bem brevemente, que o tempo já está acabando, se para vocês fez algum sentido essa revisão, ficou mais didático, mais materializado. Sim. Sim? Então, eu vou pedir, por gentileza, que se vocês conseguirem, eu e Marcos, amanhã a gente vai ter aula de novo aqui. Se vocês trouxerem um parágrafo dentro desse tema, de vocês, uma introdução para a gente debater aqui nos 10 minutos iniciais da aula, vai ser incrível. Então, eu quero que se vocês sentirem com vergonha, não quero expor, vocês mandem para mim, na verdade, tem que mandar para a pessoa que coordena. Eu queria até aproveitar esse gancho, Laerte, para falar duas coisas. Primeira coisa, alô, você que me pediu informação quentinha de onde vai ser mandado as gravações. Segundo a Bianca, as gravações elas vão ser pelo canal do YouTube, mas ela também vai falar no grupo de vocês quando elas estiverem disponibilizadas. Então, fiquem atentos ao grupo, atentos ao grupo. E vai ser pelo YouTube. Perguntaram, vai ser pelo YouTube? Vai. Pelo que a Bianca me contou aqui. E a gente fazer um acordinho, né, Laerte? A gente pode ou pedir para enviar para a Bianca, ela repassa para mim, para você, ou a gente pode fazer... Vocês têm facilidade de mexer em Google Drive? Não. Nem sabe o que é isso. Sim. Tem ou não? Sabe. Quem falou sim? Mas só ela? Antes que um documento e vocês escrevem lá. Sim. Tá, então a gente pode acertar. Gente, se tiver uma pessoa que ficar de fora, a gente repensa a parada. Não precisa de toda a maioria, não. Vamos lá. A gente pode então acertar aqui, a gente fazer essa pastinha Drive e vocês coloquem lá na pastinha Drive pra gente, fazem um novo arquivo lá no Drive, escreve e que vai ficar já salvo lá pra gente. A gente pode fazer assim. Pode. Repete de novo, por favor. Repito sim. Perguntei se a gente podia deixar certinho, que as redações, a gente faz uma pastinha no Google Drive, que é uma nuvenzinha do Google, e aí vocês escrevem por lá mesmo, que já vai ficar salvo. Se vocês têm facilidade a isso. Se vocês não tiverem, a gente revê como é que fica. Vocês podem escrever no papel, tirar uma foto. Não é o melhor, mas às vezes é o que dá. E aí, gente? Pode ser Google Drive? Não pode? Pode. Por mim, pode. Vamos fazer agora, então. Aí tu manda o link para elas. Aí tu manda o link para a Bianca, manda o link para elas. Você manda para a Bianca manda o link para ela.
Tá, eu vou fazer uma pasta dentro de redação da Uni, mas eu vou fazer separado, entendeu? Sim, show. E aí, gente? Professor, mas eu posso... Fala. Eu posso escrever no meu caderno e depois passar para aí, né? Pode. Porque eu gosto de escrever. Tá bom. Sem problema algum. Importante é escrever. E é uma coisa curiosa, realmente. Porque eu, quando escrevi essa parada, escrevi no computador. E você perde a noção de linha quando você escreve no computador. Exatamente. Você perde total a noção de espaço. Então é bom realmente botar no caderno que vocês vão ter a noção de espaço na hora de escrever. É bom. Então até recomendo que antes de ir para o Google Drive, vai no caderno. Fechou, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quem tiver com muita vergonha, pode... A aula já acabou, tá, gente? Mas quem tiver com muita vergonha pode ficar na sala e perguntar alguma coisa. Não sei. Tenham todos uma boa noite, boa janta, boa novela. Acabou a aula? Tem mais aula? Posso Tem mais aula? Tem mais aula? Tem, Não, por essa foi a acaso... última. Ah, tá. Pode perguntar, pergunta. Assim, no caso, no momento da correção do Enem, do CapUERJ e por aí vai, eu queria saber, geralmente eles classificam de alguma forma, tem uma base assim para como contextuar a redação? Tem que estar a introdução lá no início, tem que estar a tese no meio e o desenvolvimento no meio, a tese. Como é que seria isso? Vamos lá. É que você não estava nas aulas iniciais, eu acredito. Primeira coisa, o método de avaliação. Primeiro você falou CapUERJ. CapUERJ é uma outra parada. CapUERJ é para pensar a prova para concurso público, entendeu? Já é uma outra parada. Agora, prova para o vestibular da UERJ, você está querendo dizer, eu acho, né? Prova para o vestibular da UERJ. Também. A gente pensa em tudo, né? Quer fazer prova para tudo quanto é lugar. A prova para o vestibular da UERJ e a prova para o Enem seguem critérios de avaliação bem diferentes. Critérios avaliativos muito diferentes. Mas se você domina a prova da redação, da estrutura do Enem, você domina para a UERJ. Mas se você domina para a UERJ, você não domina para o Enem. Pode não estar fazendo sentido algum, mas o que eu quero é que, se você está focando para o Enem, você está focando, consequentemente, para a UERJ. Por quê? Por exemplo, uma coisa que eu falei aqui, que eu não vou conseguir dar para vocês. Você precisa estudar gênero textual e tipo textual. Você precisa estudar gênero textual e tipo textual. Por quê? Eu tenho o texto dissertativo. O texto dissertativo, ele é um tipo textual, mas aí tem um gênero textual, que é justamente o gênero textual cobrado pelo Enem, é um texto dissertativo, argumentativo para o Enem, entendeu? O gênero textual vai muito de uma função específica, uma função social. Quando a gente pensa o gênero textual para o Enem, é justamente qual é o objetivo? A sua aprovação. Quando a gente pega, por exemplo, o gênero carta, que não é um gênero tão, que não está tão em uso assim. O gênero carta, ele deixou de entrar em uso para se adaptar a um novo gênero, que é o quê? O e-mail, por exemplo, que foi uma demanda social, entendeu? Veio de uma circunstância social. Me tira uma dúvida, Alert. Na UERJ de 2015, caiu o gênero carta, não caiu? Caiu, então, isso mesmo, boa pergunta. Caiu o gênero carta, entendeu? A UERJ cobra outros tipos de gênero. Por isso que é interessante você estudar, tá pronto para o texto dissertativo argumentativo e também está pronto para o gênero carta, que é um outro gênero da UERJ. E sua nota no Enem, ela vai dar a partir de 5 competências. Que se eu falar aqui, você vai se embolar. Você vai ficar mais assustado. Então, o que eu aconselho para você? Você estudar gênero e tipo textual e estudar as competências do Enem. Que as competências do Enem são 5. Cada competência vale 200 pontos. Se você tirar 200 pontos em todas as competências, você vai ter quanto? Obviamente, 1000 pontos. É por isso que a redação com 1000 pontos, entendeu? Então, cada competência segue um critério sintático, morfológico, morfossintático para dentro da redação.
E aí você precisa ler essas competências, você precisa estudar essas competências. Porque se eu der a nota para você, eu vou dar a nota total e a nota por competência. Competência 1, a Iris tirou 120. Competência 2, a Iris tirou 160. Competência... Então você precisa estudar isso. Entendeu, meu bem? Eu respondi sua pergunta? Sim. Agora, não tem uma ordem. Por exemplo, a gente debateu a introdução. Não tem uma ordem para onde colocar a tese, onde colocar a contextualização e onde colocar a apresentação dos argumentos. Só precisa estar ali. Não tem uma ordem. Se a tese tem que estar no meio, não existe isso. E aí você mecaniza a sua redação. Você torna ela robótica. Exatamente. Ele só quer que você entenda as noções básicas do texto dissertativo argumentativo para o Enem. Por isso, quando o Marcos me apresentou o texto dele, eu falei assim, esse parágrafo, né? Marcos, é um texto dissertativo argumentativo para o Enem? Porque, por exemplo, a introdução tem que ter 5 linhas. Tem que ter mais ou menos 5 ou 7 linhas. Mas quando a gente pega uma monografia, que também é uma dissertação, a minha monografia, por exemplo, a minha introdução tem 18 páginas. Entendeu? A minha introdução tem 18 páginas. Porque já é um outro gênero textual de relevância acadêmica. Então, você precisa estudar isso. Entendeu, minha querida? Sim. Entendi. Obrigada. Nada. Alguém tem mais dúvida, gente? Eu gostaria de saber se a mensagem que foi mandada no início da aula, dizendo, tipo, onde estão a resposta, dizendo, tipo, onde a gente encontra as gravações para as aulas, ela foi respondida. Eu falei agora há pouco. Vai pro canal do YouTube, mas ela e a Bianca avisa quando estiver disponível. Vai pro YouTube e ela vai falar. Obrigado. Sobre o que a gente falou aqui agora, em termos da Simone, em termos do Foucault, vocês querem falar alguma coisa? Tocou alguma coisa em vocês? Disse alguma coisa para vocês? Ajudou a pensar alguma coisa? Simone e Foucault são chatos? É para isso que eu estudo. Simone e Foucault são chatos? O que vocês acharam de Simone e Foucault? Não acrescentou em nada na vida de vocês. Não fez diferença alguma. Pode não ter acrescentado. Gostou? Oi? A aula, de modo geral, bacana, assim, mas eu achei um pouquinho pesado, assim. Por exemplo, na hora que a gente começou a estudar a introdução, pelo menos da introdução, eu não lembro qual é o nome da pessoa que tinha escrito a introdução, mas enfim, eu achei um pouquinho pesado, assim, sabe? De, tipo, o esforço, assim, eu achei bem intelectual a introdução. Não que isso seja um problema, mas é que, por exemplo, é uma linguagem que, tipo, eu não tô tão acostumada a trabalhar. Principalmente pensando, tipo, na hora de escrever uma redação, tipo, eu precisaria de muito mais tempo para conseguir escrever algo intelectual, como introdução, do que escrever algo que seja mais voltado pro Enem, pensando que, tipo, são jovens que estão escrevendo, é uma outra linguagem. Mas eu achei bacana, de certo modo. Mas sabe que... Pode falar, Marcos. Não, eu só ia falar que tem um paralelo com o caso Lucas, que é o Paulo. Porque, curiosamente, o Paulo, que é um estudante, né, participa como estudante da Unifavela, ele estava doido para aprender as palavras mais difíceis possíveis. Então, era quase que queria pegar o dicionário, escolher a palavra do dia e ficava, não, mas eu tenho que escrever bonito, eu estou adorando isso aqui e tudo mais e tal. E uma coisa que a gente falou, cara, tu não precisa escrever bonito para fazer uma boa redação. O que é escrever bonito? Escrever nesse sentido intelectualoide que eu escrevi porque eu estava na universidade. Eu passei um tempo na universidade, então eu acabei me acostumando a escrever dessa forma. Mas ninguém é obrigado a escrever assim. E eu acho que o que você falou, Lucas, é isso mesmo. Sabe? Tipo, o importante é pegar a ideia. Saca? Se tu pegou a ideia, pelo menos muito por alto, do que a Simone está apontando e do que o Foucault está apontando, você pode escrever com suas palavras e aí você, obviamente, tomando cuidado com as gírias, né? Cuidado com as gírias e com certas expressões. Infelizmente, tomando cuidado com isso. Ou felizmente, não sei, né? A gente pode discutir se a redação do Enem tem algum caráter de pré-científico ou não. Sabe, em termos de uma escrita pré-científica, não sei se a gente pode discutir sobre isso. A ideia, Lucas, é romper, porque eu vim numa escola pública, né, e eu também, quando eu pensei, minha primeira prática na redação do Enem, enquanto estudante, era usar muito palavras rebuscadas, sendo que para fazer uma redação, e outra coisa que aconselho a vocês relerem redações de nota 1000, é justamente adotarem essa prática de
enriquecer o vocabulário de vocês, mas não enriquecer com palavras rebuscadas, entendeu? Vocês não precisam usar